Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Mais uma vez juntos. Vamos entrando. Convidem os seguidores de vocês. Quero ver todo mundo convidando os seguidores. E vamos compartilhar também essa live, tá? Vamos compartilhar o conhecimento. Isso, vamos convidar. Bora convidar os seguidores. Bora compartilhar a live, que é mais um tema especial para vocês. E como sempre, corações subindo. Sentem o dedo na tela do celular para os corações bombarem, tá bom? Ó, primeira mão de novo para vocês, hein? Primeira mão, acabou de sair, tá fresquinha a decisão, STJ acabou de decidir, quero passar para vocês de novo, para vocês tratorzeiros e tratorzeiras que me seguem, saírem na frente, tá bom? Vamos lá então? Tema da live, prisão preventiva e atos infracionais. Mais um tema especial. Prisão preventiva e atos infracionais. Então vamos esperar o pessoal entrar. Quem está entrando aí, vamos convidar. Eu já começo, ó. Então vamos lá. Prisão preventiva e atos infracionais. Imagine o seguinte caso, ó. Caso hipotético para vocês entenderem a situação. Eu estou com uma investigação e eu preciso pedir a prisão preventiva. Eu preciso representar pela decretação da prisão preventiva. Faço a minha peça, a minha representação, e encaminho para o juiz. Lá na minha representação eu falo assim para o juiz, ó, magistrado, excelência, fulano de tal está sendo investigado por tais crimes. Eu preciso da prisão preventiva dele. Inclusive, excelência, ele já tem registros pela prática de atos infracionais. Ou seja, além dele estar sendo investigado por alguns crimes, quando ele era adolescente, ele praticou alguns atos infracionais. Então, tudo isso, excelência, demonstra que há um risco para a ordem pública. Por isso que eu estou pleiteando a preventiva. A pergunta é, para vocês, o juiz pode levar em consideração, para decretar a prisão preventiva, os atos infracionais que o agente praticou na época da adolescência? O juiz pode dar para mim a prisão preventiva e fundamentar a decisão dele, assim, ó, fundamento, tendo em vista a prática também de atos infracionais na época da adolescência, isso contribui para demonstrar a periculosidade do agente, ele está colocando em risco a ordem pública, então essa é a questão. O juiz pode ou não pode fundamentar a prisão preventiva na prática de atos infracionais? O que vocês acham? O juiz pode ou não pode usar os atos infracionais para decretar preventiva? Vou explicar para vocês novamente, daquele jeito, direto e reto, naquele esquema, para vocês acompanharem, tá? Bem didático. Então, quem está anotando, anota aí, ó, para quem está com papel e caneta, quem está fazendo caderno, tem bastante gente que comprou caderno para escrever minhas dicas, achei super legal. Então, para quem está anotando, anota aí, ó. Esse tema chegou na STJ, bateu na STJ. No primeiro momento, pessoal, a sexta turma, por exemplo, ó, sexta turma em maio de 2015. Sexta turma em maio de 2015. A sexta turma, em maio de 2015, anotem aí, RHC 55058. 55058. Sexta turma falou assim, ó, na época da menoridade dele, na época que ele era menor de 18 anos, ainda que ele tenha cometido atos infracionais, nós não podemos levar em consideração a adolescência dele. A adolescência dele, para efeitos de direito penal, é irrelevante. Não importa se ele praticou atos infracionais na adolescência, nós não podemos considerar isso para efeitos de direito penal. A sexta turma falou, o juiz não pode decretar a preventiva usando como argumentos os atos infracionais do agente. Assim decidiu a sexta turma. Ocorre que, passado algum tempo, em fevereiro desse ano, fevereiro de 2016, a quinta turma, no RHC 55996, 55996, a quinta turma, fevereiro desse ano, já falou o contrário. Para a quinta turma, é sim possível o juiz decretar a prisão preventiva com base em atos infracionais.
Em outras palavras, o juiz pode considerar os atos infracionais para decretar preventiva, entre outros argumentos, entre outras razões. E no meio disso tudo, começaram a surgir também outras decisões, tanto da quinta turma como da sexta turma, e nós tivemos mais um tema divergente no âmbito do STJ. A quinta decidiu de uma forma e a sexta de outra. Julgados conflitantes. O que ocorreu? A terceira sessão foi chamada para se manifestar. Se manifeste aí, terceira sessão. O STJ, na condição de guardião da uniformização da jurisprudência das leis federais, a STJ não pode continuar com essa divergência. Afinal de contas, esse tema é de suma importância. Os juízes, os delegados, os promotores, todos os dias se deparam com criminosos que têm atos infracionais nos seus registros. E aí, ontem, a terceira sessão do STJ se reuniu para julgar esse tema. Anotem aí, terceira sessão do STJ, RHC 63855. 63855. O que a terceira sessão decidiu, professor? Terceira sessão decidiu que, sim, é possível o magistrado utilizar os atos infracionais como fundamento para decretar a preventiva. Foi esse o entendimento consagrado pela terceira sessão da STJ. Agora está pacífico, uniformizou. Vou explicar para vocês por quê. Terceira sessão começou falando assim: é óbvio que para efeitos de direito penal, de direito material, para efeitos de antecedentes penais, para efeitos de reincidência, é óbvio que eu não posso considerar os atos infracionais. Afinal de contas, o ato infracional não é crime. Nós sabemos que na prática é. Só que para o ECA não é crime, é um ato infracional. Então, a terceira sessão falou isso. É óbvio que para efeitos penais eu não posso considerar. Se ele praticou ato infracional, eu não posso considerar para maus antecedentes, para antecedentes penais, não posso considerar também em relação à questão da reincidência, não posso. Agora, contudo, para efeitos de processo penal, para efeitos de medidas cautelares, para esse juízo que eu realizo na análise das cautelares, mais especificamente na prisão preventiva, eu posso sim considerar os antecedentes dele ligados aos atos infracionais. Sabem por quê? Porque quando eu estou avaliando a questão da prisão preventiva, eu estou analisando também, na maioria dos casos, se o indivíduo é ou não é perigoso. Eu estou fazendo um juízo de periculosidade. A periculosidade está diretamente ligada à ordem pública. Para eu decretar preventiva, uma das hipóteses é a necessidade de preservar a ordem pública. E para eu ver se eu tenho que preservar a ordem pública ou não, um dos elementos é a periculosidade do agente. E para analisar a periculosidade, eu tenho que avaliar o histórico dele, a sua vida, o seu passado. Então, para efeitos cautelares, para efeitos de preventiva, nada impede eu de analisar os atos infracionais. Eu posso analisar os atos infracionais e, com base nisso, também decretar preventiva. Vamos supor, imaginem o agente, pessoal, que está sendo investigado agora, acabou de completar 18 anos, já delinquiu. Ele está sendo investigado. Eu começo a investigar ele. E aí eu peço preventiva, conforme aquele exemplo inicial. E o juiz verifica que o agente tem 5 registros por atos infracionais de homicídio, de latrocínio, de roubo. Teria como a gente desconsiderar esse histórico dele só porque foi praticado na adolescência? É óbvio que não. Esse histórico demonstra que ele tem a personalidade voltada para a delinquência. Esse histórico demonstra que a possibilidade dele voltar a delinquir, dele reiterar, é enorme. Então o juiz pode sim considerar esse histórico de atos infracionais. Foi o que decidiu a terceira sessão do STJ. Agora vem o detalhe, hein? Agora vem o ponto alto. Detalhe. Assim como o Supremo Tribunal Federal fixou requisitos para a aplicação da insignificância, a terceira sessão também fixou requisitos
para o juiz adotar os atos infracionais para efeito de preventiva. É isso mesmo. A terceira seção elencou alguns requisitos. Então, o juiz vai ter que analisar esses requisitos para decidir se leva em consideração ou não o ato infracional praticado pelo agente. Anotem aí, ó. Primeiro requisito. O juiz vai ter que avaliar a gravidade concreta do ato infracional. Se o investigado, por exemplo, ele está sendo investigado por homicídio e ele tem um ato infracional de furto, não faria muito sentido o juiz considerar esse furto para decretar preventiva. Então, o primeiro requisito que o STJ elencou é esse: gravidade concreta do ato infracional. Analise, juiz, o ato que ele praticou é grave ou não? Segundo requisito, o tempo. Juiz, qual que é o tempo entre o ato infracional que ele praticou e o crime de agora? Imaginem que ele praticou um ato infracional quando ele tinha 13 anos. Se passaram 5 anos, 10 anos, um ato infracional que ficou muito para trás, ficou no passado do agente, muito distante. Então a STJ falou: juiz, analise o tempo entre o ato infracional e o crime pelo qual foi representada a preventiva. Segundo requisito, o tempo. Terceiro requisito, juiz, analise se houve comprovação da prática do ato infracional. Foi um simples boletim de registro? Só ficou no boletim ou realmente foi comprovada a prática do ato infracional? Não vamos ficar no campo das conjecturas. Não podemos levar em consideração atos que nem ao menos foram comprovados. Então verifique, juiz, verifique se o ato infracional houve comprovação em relação a ele. Então são 3 requisitos que a terceira seção fixou para a gente considerar os atos infracionais na preventiva. Inclusive, a terceira seção falou assim, ó, mais uma coisa, o STF recentemente, analisando um caso nosso aqui do STJ, por meio do ministro Luiz Fux, como relator, ele negou liminar. E o argumento usado lá no STF foi esse: ato infracional não pode ser usado para decretar preventiva. Luiz Fux, como relator, um juízo inicial, falou não, claro que pode sim, indefira liminar. O STJ também usou esse argumento. Tá? Se vocês quiserem anotar aí, ó, do STF foi o RHC 134.121. 134.121. E a terceira seção, o julgado é RHC 63855. 63855. Professor, esse entendimento do STJ, questão interessante, hein? Para quem está estudando para Delta, principalmente, ó. Interessante, olha o bizu, ó. Para vocês também, especial, guardem aí no caderninho. Professor, esse entendimento do STJ, de alguma forma, ele influencia no seu dia a dia? O que eu poderia fazer com esse entendimento do STJ? Eu vou falar para vocês o que eu já fiz. Na prática, para vocês terem uma visão empírica, uma visão prática da rotina policial. O que eu fiz em determinado caso concreto? Em determinado caso concreto, eu prendi em flagrante o agente. Prendi em flagrante. Na hora de proferir a decisão em relação à fiança, eu verifiquei que o agente ele tinha um histórico de atos infracionais. Ele havia cometido, salvo engano, 3 atos infracionais, 3, 4 atos infracionais. Falei, nossa, o agente tem realmente uma personalidade voltada ao crime. O que eu fiz? Levei em consideração os atos infracionais para fixar o valor da fiança. Ah, professor, por que você fez isso? Eu fiz isso porque o artigo 326 do CPP fala que, para fixar a fiança, o delegado deve levar em consideração, entre outros parâmetros, a vida pregressa do agente e as circunstâncias indicativas da sua periculosidade. Então vejam, mesmo diante do direito penal, mesmo diante de um crime, o Código fala de forma expressa, vida pregressa e circunstâncias indicativas da periculosidade. Os atos infracionais se encaixam nesses requisitos. Eles dizem respeito à vida pregressa,
Eles dizem respeito à periculosidade do agente, tanto é que a terceira sessão decidiu dessa forma. Outra coisa, se a prisão preventiva é um tipo de medida cautelar, a fiança também é. Estamos diante de cautelares, entenderam? Então o raciocínio é o mesmo. Eu fiz questão de adotar um entendimento do STJ para fixar uma fiança mais alta, entenderam? Então adotei o entendimento do STJ, adotei o julgado de uma das turmas, coloquei na minha decisão, falei sobre a questão da natureza, da preventiva e da fiança, que era possível fazer essa comparação. Falei que, pela interpretação, as circunstâncias indicativas da periculosidade e a vida pregressa tinham condições de abranger os atos infracionais e fixei um valor um pouco mais alto para a fiança. Tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma novidade para vocês em primeira mão. Vocês estão ligados, antenados aí com a jurisprudência do STJ. Assim como eu fiz ontem, eu fiz hoje de novo para vocês. E ontem bombou, tenho certeza que hoje vai bombar também. Então fiquem ligados nas minhas lives, nos concursos. Então fiquem ligados e procurem não perder as lives, tá bom? Tamo junto. Então, quem não me segue no Snap ainda, ó, bora seguir no Snap. Bora seguir no Snap lá. Tá? Vamos seguir no Snap, Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH, lá no Snap. Tá? Ô, Claudinha, Claudinha entrou? Ô, que legal, Claudinha, que bacana, faz tempo que eu não te vejo por aqui. Que saudade, saudade também, você está arrasando aí, você está arrasando na Europa, parabéns para você, está representando bem o Brasil. Estou com saudade de você também. Um abração para você aí, continua arrasando, madeira de lei, continua passando o trator aí na Europa. Um beijão para você, Claudinha, nossa diva do parquê. O Saber também está aí, né? O Saber também está aí? Dalmo, amigão, abração, Dalmo. Tamo junto. Saber Mais Direito também está na área. Tamo junto, Dalmo. Alô, Saber. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês lá no meu Snap, tá bom? Delta Thiago com TH. Sigam lá no Snap, Delta Thiago com TH no Snapchat. YouTube, eu preciso jogar os últimos vídeos, não consegui ainda por causa da falta de tempo. No Instagram e no Periscope. Em todas as redes, Delta Thiago, tá bom? Galera, valeu pela companhia de vocês. É sempre um prazer. Qualquer coisa, mandem mensagens lá pelo Instagram, tá? E vamos finalizar com os mantras de sempre. Treinamento insano, sem mimimi, se vale 100, estudem para fazer 200 e bora passar o trator, tá bom? Até a próxima, fique com Deus, boa noite.